Vamos já ler a palavra do Senhor para nós dar mais tempo, aleluia, para as outras coisas da casa de Deus também. Vamos ler a palavra do Senhor, depois da mensagem nós faz a oferta da casa do Senhor, né, irmão? Eu gosto primeiro de ler a Bíblia, só assim também Deus não amolece os corações, né, irmãos? Aleluia. E depois ajuda-nos com a sua oferta, aleluia, para pagar as despesas da casa de Deus. Mas vamos ler a palavra de Deus, que vai falar conosco. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Ergue a sua voz e diga, meu irmão, minha irmã, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir Deus falar comigo. Eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. A minha alma está triste, angustiada. Eu preciso que tu fales comigo, Senhor. Obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Livro de João, capítulo 15. A videira e seus ramos. Aleluia, Jesus. João, aleluia, pertinho de Lucas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Capítulo 15, o verso 1, que diz assim a palavra de Deus, aleluia. A videira e seus ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pode sentar, igreja, e louvar o Senhor com as palmas bem alegres de vitória, aleluia. Diz a palavra do Senhor, irmão, Jesus falando aos seus discípulos, Jesus falando ao seu povo, e ele disse, eu sou a videira, e meu pai é o lavrador, aleluia, Jesus. Toda vara em mim que não dá fruto, corta e tira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. O que o Senhor quer dizer com nós nesta noite, igreja, aleluia. Nós, aleluia, somos os galhos, nós somos os ramos. O Senhor é o lavrador, o Pai é o lavrador, e o Senhor Jesus é a videira. Irmãos, nós sabemos que se cortar um ramo desta folha, as outras vai ficar mais bonita ainda. Mas aquela folha cortada, ela acaba morrendo, porque ela não está mais ligada na planta, na árvore. O Senhor Jesus se comparou como uma videira. É muito bonito uma videira de uva, irmãos, é coisa mais linda. Mas aqueles galhos vai para longe, aleluia. E de repente vem a poda daqueles galhos, de repente vem a dor as pontas, corta aqueles galhos, deixa o galho mestre para que dê fruto. Oh, e o Senhor Jesus se comparou como esta videira, e nós aqueles galhos. Mas muitas vezes o Senhor quer podar a videira que é dele. Muitas vezes o Senhor Jesus quer podar aquele galho da exaltação. O Senhor quer podar aquele galho da contenda. O Senhor quer podar o galho do orgulho. O Senhor quer podar o galho do ódio. O Senhor quer podar o galho da raiz de amargura. O Senhor quer podar o galho do pecado, da ignorância. O Senhor quer podar aquela videira para que dê fruto, mas a videira não aceita, ela foge da correção. Quando o Senhor está entregando a bênção, está tudo
crente, quando está olhando para Jesus, ele não importa o que estão dizendo, ele não importa o que estão falando, o que estão fazendo lá longe, o importante é ele não fazer. Se o outro lá faz, deixa que faça. Cada um vai dar conta de si perante Deus, porque todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo para dar conta de cada coisa que fez nesta terra, de cada palavra falada, cada pensamento. Os assassinos ficarão de fora, os adúlteros, os fornicadores, ficarão de fora os feiticeiros, os idólatras. Quantas pessoas que são idólatras, meus irmãos. Cuidado para não se tornar um idólatra. Muitas vezes adora, irmãos, um ministério, uma placa de igreja. Muitas vezes adora um guarda-pó. Muitas vezes adora um terno, uma gravata. Tudo isso é preciso. O soldado tem que andar fardado para se identificar como um policial. Ele tem que ter a sua farda, mas não com orgulho, porque se ele vai numa festa, se ele vai numa pescaria, se ele vai visitar um parente, não precisa ele fardado. Ele não tem aquilo por um orgulho, ele tem para um trabalho. Outros são idólatras, irmãos, porque se aquela pessoa sai da igreja, ele também se enfraquece. Quando troca de dirigente, ele se muda de igreja porque não aceita aquele que entrou. Idolatria, idolatra um marido, idolatra os filhos, idolatra seus bens materiais. Quem ama pai ou mãe, o filho mais do que a mim, não é digno de mim, disse o Senhor. Aleluia, mas esses galhos têm que ser cortados. Ficarão de fora os homicidas. A palavra diz que aquele que odeia o seu irmão é um homicida, e os homicidas ficarão de fora. Aqueles que matam o seu irmão, no seu pensamento queria que aquele lá morresse, que aquela outra lá morresse. Tem que pedir perdão, porque está marcado, o seu pensamento será julgado. Tem que cortar esses galhos, porque esses galhos atrapalham de dar fruto. Muitas pessoas vêm para a igreja, se batiza, busca Jesus, busca os dons, de repente está pregando, é batizado com o Espírito Santo, recebe os dons de Deus, recebe os dons de visões, da revelação, de profecia, recebe os dons do amor, recebe os dons de Deus, mas quando ele começa a inclinar com aqueles brotos que nasce, com aqueles brotos grandes, então ali ele começa a ver o defeito desse ou daquele, e ali ele para de orar, entra a dúvida no seu coração, e ele já não busca mais o dom de Deus, ele já fica com o seu talento enterrado, porque não está olhando mais para Jesus, está olhando para aqueles que estão do seu lado. Mas aqueles que buscam o Senhor, ele está muito fruto, ele tem sonhos maravilhosos, ele tem revelações de Deus, ele tem profecia que profetiza para o seu irmão, a sua irmã, e tem que dar certo, porque quando é Deus que profetizou, acontece. Quando é Deus que usou a boca do vaso, acontece. Por isso que o Senhor diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, e crê nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Tem que cortar esses galhos que nos atrapalham, porque senão não dá frutos bons para o Senhor. Lá em Gálatas 5 e o verso 22, aleluia, no verso 21 fala sobre as obras da carne, que tem que cortar esses galhos, aleluia, que só pensa nas carnalidades deste mundo. Mas também no verso 22 fala das 9 características do Espírito Santo, que é gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé,
temperança, amor, e sobre essas coisas não há lei, aleluia, porque quem faz essas coisas está cumprindo toda a lei. Lá também em Êxodo 20, aleluia, o Senhor diz os 10 mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás. E são 10 os mandamentos, e cada um, aleluia, tem que cumprir, porque quem quebrar um desses mandamentos, quebra toda a lei, aleluia. Assim como o galho, se não estiver ligado na videira, ele seca, se joga para queimar, mas aqueles que estão ligados no Senhor, este dá muito fruto, porque sem o Senhor Jesus, nada podeis fazer sem mim, nada podeis fazer. O Senhor disse: sem mim não vence as lutas, sem mim não tem condições de você falar por os dons, porque sem mim você não tem revelações, sem mim você não tem profecia, sem mim você não tem amor, sem mim você não tem paz, sem mim você nada pode fazer. Mas se você está ligado em mim, esse dá muitos frutos, aleluia. Aleluia. Oh, Deus da Lamadá. Glória a Deus. O Senhor está falando nesta noite. Corta, igreja, corta este galho. Glória a Deixa o Senhor te podar, irmã. O ano que vem você vai ver quantos frutos você vai dar. Deixa pra lá, irmã, aquilo que não agrada a Deus. Volta para o Senhor teu Deus. Volta para Ele urgente. Dobra teu joelho. Pede perdão ao Senhor. Não julgueis os seus irmãos. Oh, aleluia. Irmãos, tem tempo que a gente para de vir muito na igreja, porque a gente muitas vezes está de cama, doente, muitas vezes a gente está pregando fora, outra vez a gente está com a família, e depois a gente chega na igreja, a gente é quase que recebida com bem-vindo de visita, porque a pessoa fica perguntando: irmã, não pode se desviar, irmã, tem que esperar Jesus, irmã, tem que ficar firme, você se desviou por um mês, você desviou por uma semana, e ali, irmãos, aquele galho já começa a murchar, entristecer, porque não é verdade, não por causa daquele galho, mas aquele galho conhece a palavra e sabe que os mentirosos ficarão de fora. Muitas vezes aquela pessoa não veio porque não pôde, muitas vezes aquela pessoa não veio porque estava enfermo. Em vez de alguém visitar, em vez de alguém perguntar se precisava de alguma coisa, aquela pessoa só serve para tirar pedra. Mas aquele que está ligado no Senhor, ele também tem amor ao outro galho. Não importa se aquele outro galho deu mais fruto ou se ele foi mais para longe, o importante é que ela é ligada do mesmo pé, da mesma videira, que é o Senhor Jesus, aleluia. Oh, irmãos, aleluia, também tem uma outra passagem quando Jesus ia com seus discípulos e eles passaram ante uma figueira, irmãos, e aquela figueira estava muito linda, mas não tinha nenhum fruto, e ali o Senhor Jesus olhando para aquela figueira e teve fome, mas ele não achou fruto, senão folhas, e ele olhando para a figueira, ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E aquela figueira perdeu o vigor e morreu de repente. Quando eles voltaram de viagem e passaram por lá, aquela figueira tinha secado até o pé. Irmãos, aleluia, o Senhor Jesus sabia disso, mas ele queria deixar um exemplo, uma parábola para nós. Ele queria mostrar para aqueles discípulos que eles tinham que dar fruto, porque só folhagem não adianta, só folhagem não compensa, fica ocupando lugar. E aqui o Senhor diz: corta e
minha irmã, meu irmão que perdeu o seu amor, o seu companheiro, a sua companheira. Será que não foi Deus que cortou não para deixar você livre na bênção, para fazer a obra de Deus? Será que aquilo não era um impedimento no seu caminho? Será que aquilo não era um galho de espinho que estava te maltratando e o Senhor tirou? Cuidado, você que é casado, casada. Cuidado quando você maltratar a tua esposa. Cuidado quando você maltratar teu esposo. Vai que você é cortado para deixar ele dar fruto. Lá na frente vai conhecer uma pessoa legal, vai se casar e vão fazer a obra de Deus junto. Muito melhor do que aquele do passado. Será que Deus não pode fazer isso? Deus pode fazer isso, porque a árvore que não dá fruto, o machado está posto à raiz e corta, para que aquela que dê fruto dê mais frutos ainda. Vamos orar para Deus abençoar os casamentos, para Deus abençoar a família. Mas cuidado, não é ela que te abandona não, não é ele que te abandona não, é o Espírito de Deus que corta pela raiz para não maltratar os seus filhos. Qual pai, qual mãe que não quer ver seus filhos abençoados? Está maltratando o filhinho de Deus, está maltratando a filhinha de Deus. Cuidado que o machado pode cortar pela raiz. Você pode se desviar e não voltar nunca mais, e o diabo ceifar a tua vida, porque a raiz da árvore está posto o machado. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança fora. Outras coisas também diz o Senhor. Você que não quer fazer a obra de Deus, está tantos anos na igreja, se nega de fazer a obra de Deus, vem a oportunidade e você não quer. Cuidado, aquela figueira só tinha folha, não tinha fruto. O fruto do arrependimento, o fruto da mão de obra na obra, o fruto da oferta do seu dízimo para pagar a despesa, o fruto do amor, o fruto do arrependimento, o fruto da misericórdia, o fruto da longanimidade, o fruto da bondade e mansidão. Esses frutos, Senhor, procura sobre as varas, sobre os céus, aleluia. Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não adianta querer fazer por si, irmãos. Não adianta, irmãos, você ligar lá para a igreja, não sei da onde, e pedir oportunidade, não vai dar certo. É quando o Senhor toca neles lá para nos convidar. Daí o Senhor diz: olha, lá naquela congregação tem um vaso lá que eu quero que venha aqui pregar. Então já pega ali o celular, aleluia, e liga para lá, e o vaso já se dispõe, eis-me aqui, e já vai lá e já ganha uma alma lá. Mas se aquele vaso não quiser ir, e tem lá uma alma que ele ia ganhar, o Senhor vai requerer naquele dia. Se o Senhor fala comigo lá em casa, vá para a igreja, deixa essa janta aí, depois ele chega, eles frita, mistura, eles fazem o que eles quiserem, se arrume e vá para a igreja, porque hoje você vai trazer a minha palavra. Mas eu não compreendi que foi o Senhor que falou, hoje eu não vou ficar vendo vídeo, vou ficar aqui vendo as mensagens que já foi pregada. Eu quero te dizer que quem vive de passado é museu velho, e se você ficar lá em casa estacionado, tem uma alma aqui para você ganhar e você não quis vir. Naquele dia o Senhor vai procurar os frutos, vai requerer, mas aquele que está ligado no Senhor Jesus, ele entende a voz do Espírito Santo, ele entende a voz, e quando ele quer usar o vaso, não adianta convidar o fulano, o ciclano, aquele ciclano, Deus vai mandar para outro lugar e vai mandar você aqui, porque é você que ele quer.
13, Mateus 13, o verso 40 lá diz, aleluia, que o semeador saiu semear, e ele plantou boa semente, mas quando eles dormiram, veio o inimigo e semeou o joio, e ali então cresceram. Mas ele foi falar com o patrão e disse, olha, não é culpa nossa, senhor, desculpa, mas nós plantemos boa semente, nós preparou a terra, e aconteceu que nasceu joio no meio do trigo, arrancamos ou o que nós fazemos? E ele disse, deixa que cresça junto, porque quando chegar o tempo da colheita, o Senhor mandará os seus anjos e colherá do seu reino toda a palha, todos, aleluia, o joio, e lança-se no fogo para queimar. Porém o trigo recolhe-se no meu celeiro, aleluia. Esse deu fruto, porque o joio não dá fruto, o joio só toma espaço, invade o espaço do trigo, ele nasce até mais formoso, ele é idêntico, é igualzinho, só que o cachinho dele não tem semente, mas o cachinho do trigo, por mais fraquinho que esteja, está cheinho de trigo, de semente. Essa é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus, mesmo que seja fraquinho, mesmo que quase não tenha oportunidade, mesmo que seja do último banco, mesmo que seja o último a ter o seu momento para louvar, mesmo que seja aquele mais pequenininho, mas aquele cachinho está cheio de trigo. Esse é aquele que o Senhor escolheu, é o que vai levar para o seu celeiro. Qual que você quer ser, meu irmão, minha irmã? Tu quer ser o trigo, ou tu quer ser o joio? Tu quer ser a figueira frutífera, ou você quer ter sua folha? Tu quer ser ligado na videira, ou tu quer ser só aquele galho que some e só dá pendulão e não dá cacho nenhum? Você escolhe estar ligado em Jesus. Você pode dar frutos para Deus. E se você desligar-se, a palavra diz que quem é ligado na terra também é ligado no céu. Se você está ligado no Senhor, ali você vai dar o fruto do arrependimento, vai fazer a obra de Deus, vai trabalhar na seara, vai fazer, aleluia, o que o Senhor te manda. E quando ele inclina-se para olhar a terra, ele vê tudo o que está acontecendo com você, ele vê quem que está apanhando terra no teu pezinho para você crescer e dar fruto, ou ele vai ver quem que está dando varada para derrubar teus frutos. Ele está vendo tudo, olhando lá, naquele dia ele dará o pago a cada um, aleluia, segundo as suas obras. É o Pai que é o lavrador, e o Senhor Jesus é a videira, e quem está ligado nele, esse dá muito fruto, porque sem ele nada podeis fazer. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. Glória a Deus, aleluia. Eu trabalhei na lavoura muito tempo, irmãos. Quando era jovem, criança, não pude nem estudar. Meu pai levava nós para a roça para trabalhar. Irmãos, eu aprendi a ler na Bíblia. Não sei escrever nada. Eu aprendi a ler na Bíblia, não estudei. Aleluia. Mas uma coisa meu pai ensinou. Quando chegava o tempo, irmãos, da poda, nós trabalhávamos em lavoura de algodão, semeava aqueles caroços assim, nascia aquele monte, de repente estava tudo bonito assim, aí chegava o tempo de ralhar, o pai dizia, agora vamos ralhar o algodão, e ali, irmãos, nós tínhamos que ir, tirava um pé e deixava outro, tirava um e deixava outro. Ali, irmãos, nós dizíamos, pai, mas por que arrancar tá tão bonito? Ele falou, não, só vai atrapalhar esse aqui, que esse aqui não vai dar nada. Se deixar ele junto, um toma a força do outro. Tem que estar separado, ao menos 2 palmos cada um palmo e meio cada um. Vocês medem assim, ó, para poder esse aí dar fruto, porque se deixar tudo junto não dá nada. E ali nós semelhava, ralhava aquele algodão. De
encher de bolas, e já aquelas bolas maduravam e saíam as maçãs, e ali nós colhíamos, irmãos, aleluia, catava e enviava tudo no fardo, e de tarde nós pesava 10 arroba, 15 arroba, 2 arroba, o tanto que nós podíamos catar e pesar. Então ali aqueles que ficavam livres produzia. Irmãos, as laranjeiras, quando chegava tempo ele mandava, nós vai podar o pomar. Irmãos, aqueles pés de laranja bonito que estava folhudo, ali, irmãos, cresciam uns galhos bem grandes assim no meio, e ele subia para cima da laranjeira. Irmãos, aqueles galhos eram cheios de espinhos, espinhos grandes assim, e o pai mandava nós cortar tudo, porque senão impedia de segurar a fruta, os floral das laranjeiras. Ali nós cortava tudo aqueles galhos e tinha que pôr para lá, para não pisar em cima, porque era muito perigoso. Irmãos, assim também é a vida do cristão, é a vida do crente na face da terra. Tem que sofrer as podas, tem que sofrer as lutas. O Senhor diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Ali mais para frente ele diz: se vós fosse do mundo, o mundo amava o que era dele, mas vós não sois do mundo, e nem foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vós e nomeei para que vades e des fruto, e que o vosso fruto permaneça, porque sem mim nada podeis fazer. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Qual que foi a palavra que o Senhor falou? Tem de bom ânimo, eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão e te esforço e te ajudo. Eu dou-lhes a vida eterna e ninguém te arrebata das minhas mãos. Cuidado, porque eu tenho o poder de dá-lo e tenho o poder de tornar tomá-lo. Não temais o homem que mata o corpo e não pode fazer mais nada, mas temei aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Qual que é a palavra que eu vos tenho falado? Examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque é ela que de mim testifica. Qual é a palavra que eu vos tenho mandado? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, amai-vos